pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro podcast, o GranCast. Nesse mês de outubro, que nacionalmente é conhecido como o mês de prevenção do câncer de mama, e nós do GranCast não poderíamos deixar de falar a respeito desse assunto. Hoje, nosso tema de hoje seria mastologia, prevenção e inspiração. Estamos aqui com a doutora Doris, que vai apresentar a nossa convidada. Estamos hoje aqui com a doutora Vanessa Campos. Diz aí, Vanessa, qual é a sua especialidade, onde você se formou, o que é que você tem aqui para nos mostrar, nos falar sobre o câncer de mama? Eu sou Vanessa Campos, sou cirurgiã geral de formação, fiz faculdade na Federal do Pará, fiz cirurgia geral em Minas e residência de mastologia em Minas também. E agradeço imensamente o convite e a oportunidade de estar aqui para mais um momento de compartilhamento de informações a respeito da prevenção do câncer de mama. O mês de outubro, como a Fabiana falou, é o mês de conscientização da prevenção do câncer de mama. E o que me chama a atenção em relação à evolução, inclusive em relação às especialidades, é que a mastologia inicialmente não era uma especialidade, né? Você fazia cirurgia geral e como cirurgião você operava. Então, de uns anos para cá, a gente observou que a mastologia ocupou o espaço. Hoje você faz uma residência, você se especializa nela, né? Então, eu acho que isso foi um passo muito importante, até mesmo em relação aos cuidados, em relação à prevenção. Então, Vanessa, me diz aí, como é que você vê essa evolução da mastologia no Brasil? Como você falou, a mastologia, ela evoluiu bastante, né? E hoje a gente vê que é uma especialidade já muito forte e consolidada no Brasil. Não apenas no Brasil, a gente vê no mundo essa evolução toda. A gente vê que até meados dos anos 50, as doenças da mama elas eram tratadas de forma não especializada pelo cirurgião geral, cirurgião oncológico ou mesmo ginecologista, né? Mas com a demanda crescente das doenças mamárias, com o aumento crescente do câncer e o aumento no conhecimento da fisiopatologia da doença, a influência hormonal, as técnicas cirúrgicas permitiram que houvesse esse crescimento da mastologia e hoje se mantém como uma especialidade sólida e consolidada. Isso é muito importante, né? Até porque, como você falou, que o câncer de mama, a incidência aumentou muito nos últimos anos, né? Então, nos fale, quais são esses fatores de risco? A que nós devemos esse aumento dessa incidência? O câncer como um todo, o câncer no mundo como um todo, no geral, entre todos os tipos de câncer, eles tiveram um aumento. Isso a gente vê mais relacionado com os hábitos de vida, né? Os estudos estimam que mais ou menos 30 a 50% de todos os casos de câncer, eles poderiam ser reduzidos com a adoção de um estilo de vida saudável. Então, eu não boto só para a mama, eu boto que, associado a esse estilo de vida, é que houve esse aumento muito no câncer. Às vezes, o paciente se expõe muito a produtos tóxicos, a comportamentos tóxicos, entendeu? Coisas que isso vai agregando fatores e aumentando o risco de câncer ao longo da vida. Os hábitos de vida, o estilo de vida, a gente não pode correlacionar apenas com o câncer de mama, mas com as doenças em geral, né? Se a gente for observar, muitas das doenças poderiam ser evitadas se você adotasse um estilo de vida diferente, né, não? E assim, em relação à prevenção, o exame padrão ouro, eu acredito que ainda seja, você pode nos dizer isso, né, a mamografia. O que tu me fala sobre isso? A mamografia, como você bem colocou, é o padrão ouro, né? É o exame fundamental na detecção precoce do câncer de mama. Nenhum outro exame substitui a mamografia. É a única que diminui a mortalidade por câncer de mama. Doutora, eu estou aqui como uma das pessoas para falar a respeito, que você e a doutora Doris aqui com conhecimento de científico, né? E eu vou ser aquela que faz aquelas perguntas realmente que o paciente vai lá para perguntar. Então, eu vou fazer uma agora. Sim. Recentemente, eu vi da pediatra do meu filho que a amamentação ela é super importante, não só para alimentar o nosso filho, mas também que pode prevenir o câncer de mama. Tem já conhecimento, tem já estudo a respeito disso? Sim.
Isso é fato pra gente, né? A amamentação, ela previne o câncer de mama. A mama, como a gente fala, uma mama que amamentou, ela é considerada uma mama madura. Pra gente entender assim, Sim. é uma mama menos suscetível à ocorrência de mutações. Uma mama jovem, que nunca amamentou, jovem no sentido de nunca ter amamentado, vamos colocar assim, é uma mama que fica ali suscetível à ocorrência de mutações, podendo uma dessa desencadear um câncer. Fora que você também acabou de falar, né? A qualidade de vida também da pessoa, né? Justamente, como um Associado. todo. Tudo. E a gente vê que nesse estilo de vida, né, a obesidade, entre tantos outros fatores, hoje em dia o que a gente coloca entre os mais importantes é a questão da obesidade. Entre o excesso de peso, colocando como um estilo de vida Estilo que de pode vida. proporcionar o surgimento de câncer, assim como tantas outras doenças, né, doutora? Que a gente vê que tem tantas outras doenças, tantas patologias associadas com a Com obesidade. obesidade. Outra pergunta eu vou falar em relação a como a gente pode saber conhecer o nosso corpo. Eu vou dar um exemplo meu. Eu conheço muito bem o meu corpo. Então, eu tive um problema de saúde há um tempo atrás que foi muito difícil o diagnóstico. Eu conseguia debater com o médico por que ele não conseguia encontrar o diagnóstico. Por quê? Porque eu tinha os sintomas e ele não conseguia identificar. Como é que um paciente leigo que não se conhece o corpo, como é que ele pode identificar, uma mulher ou um homem pode identificar o câncer de mama? Geralmente, a mulher ou mesmo o homem, eles podem perceber através de alguns sinais ou sintomas. Entre eles, a gente pode falar um nódulo palpável, endurecido na mama, ou na região de pescoço, ou na região da axila, uma alteração na coloração ou na textura da mama. Às vezes, uma mama com um aspecto de casca de laranja é uma mama que sugere para uma grande alteração na mama. Outro, a saída de secreção pelo mamilo também pode estar associada, geralmente quando ela ocorre de uma forma espontânea, dependendo da coloração, ou sanguinolenta, ou ali como se fosse uma água de rocha transparente, ou uma alteração no formato do mamilo, às vezes o mamilo fica invertido, entendeu? Então isso tudo são sinais, sintomas que podem chamar a atenção para um câncer de mama. Lembrando que o que a gente quer diagnosticar são os casos assintomáticos, que o paciente não percebeu nenhum tipo de alteração. Mas a como prevenção, você fala, né? é a prevenção, que geralmente quando a paciente toca, é porque já tem um tamanho. Quando ele é diagnosticado pela mamografia ou pelo ultrassom, um outro exame, é algo pequeno que ela ainda não tocou. Então, a gente não deve esperar tocar nada, mas sim fazer os exames preventivos. Outra coisa importante que você falou foi sobre o se conhecer. Você falou que conhece o seu corpo e por isso você achava que tinha algo diferente em você. Essa é o que a gente coloca bem aí como a importância do toque. É só esse conhecimento corporal. A mulher conhecer a mama e diante de qualquer alteração que ela perceba, ela procurar imediatamente o serviço de saúde. Mas o toque, o autoexame, ele não substitui a realização dos exames preventivos. E doutora, no Brasil é sabido que tem um período para a mulher fazer a mamografia. E essas pacientes que às vezes ela ainda não chegou nessa faixa etária de idade, o que fazer para ela ter esse tipo de informação e esse exame? Geralmente, essas pacientes que fogem ao rastreio, que é mais ou menos fogem àquela idade que é preconizada dos 40 anos, elas geralmente percebem por alguma alteração. Já porque tocou um nódulo ou porque assim, ela não teria obrigação de fazer nada. Né? Ela não tem obrigação de fazer ultrassom. Antes dos 40, né? Ela colocou para isso, para que elas ficam fora da mamografia, antes dos 40, né? Às vezes a mulher, como cuidado, ela pode acompanhar com uma ginecologista, às vezes a ginecologista pede um ultrassom, também pode ser visto uma alteração através de um ultrassom. Mas assim, eu te falo que abaixo dos 40, às vezes, quando acontece alguma coisa, a mulher dificilmente ela teria aquela obrigação de ter tido feito isso ou aquilo, entendeu? Porque ela fugiu à idade, ela fugiu àquela margem, entendeu? Mas tem percentual dessas mulheres que fogem? Hoje em dia, a gente vê que teve um aumento, entendeu? Em relação às mulheres ali abaixo dos 50 anos que tiveram esse diagnóstico de câncer de mama. Uma fase mais precoce, né? O câncer ele é relativamente raro
antes dos 35. A partir dos 50, essa incidência aumenta progressivamente, essa incidência vai aumentando do Porque a partir dos 50 a própria idade em si, ela já é um risco, um fator de risco para o Justamente, aparecimento de neoplasias em em geral. geral. Né? E outra coisa que a gente vê também, que o câncer é uma doença genética, né? Como tu falaste ainda agora, que a própria amamentação, ela previne essas mutações. Mas assim, nós temos alguns casos, e inclusive nós temos um caso que foi muito assim, comentado por ser uma pessoa conhecida mundialmente, que foi da Jolie, né? Angelina Jolie, que ela fez uma mastectomia, né? Preventiva. Qual é a tua opinião? Você aconselha quando fazer? Em caso, ela tinha genes, né, que mostravam a possibilidade muito grande dela vir desenvolver um câncer de mama. Mas qual é a tua opinião a respeito disso? Isso para nós é bem estabelecido, para nós é mastologista. Os pacientes, no geral, que têm indicação de fazer uma mastectomia ou uma cirurgia, como a gente chama, redutora de risco, são esses pacientes justamente como a Angelina Jolie. É uma paciente mutada, ela tinha uma mutação genética. Então, assim, para ela cabe essa cirurgia, essa mastectomia, essa cirurgia redutora do risco, entendeu? E assim como outras mutações no BRCA1, BRCA2, outros tipos de mutações, PALB2 e tal, também se considera fazer esse tipo de procedimento para reduzir o risco de vir a ter a doença. Agora, para a gente ver bem, são pacientes bem indicadas, criteriosas, que tem uma mutação genética. Agora a paciente chegar no consultório por medo, não, porque eu tenho uma mãe ou teve alguém, outra pessoa na família que teve, quero tirar as duas mamas. Não, a gente não indica a mastectomia bilateral redutora de risco nesses casos. É considerado, nesses casos específicos de mutações genéticas, que a gente vê que diminui consideravelmente o risco dessa paciente vir a desenvolver um câncer. E para solicitar esse teste genético, para ver se ela tem mutação genética, quais são os pacientes que você indica? Geralmente, as pacientes que têm indicação de teste genético, que são essas pacientes de alto risco, são pacientes homem com diagnóstico, pacientes com câncer de ovário, pacientes que têm um histórico de câncer na família abaixo ali dos 45 anos, ou a própria paciente que teve um câncer abaixo dos 45 anos, uma paciente que tem um câncer do tipo triplo negativo, ela também cabe nessas indicações para fazer o teste genético, paciente que teve câncer de mama bilateral ou câncer, às vezes, associado ao câncer de mama com câncer de pâncreas. Isso tudo são vários grupos, assim, indicações bem definidas para se realizar um teste genético, o que acaba que a gente não pede para todo mundo, entra nesses critérios de indicação. Mas esses critérios, pelo que eu estou vendo, o paciente ele já tem um histórico, né, na família, sim, justo. E dele, pessoal, né? Justo. Mas no caso dele não ter. Tipo assim, uma paciente jovem, porque geralmente esses cânceres, eles acometem uma faixa etária mais baixa, né? Que tem a mãe, teve a avó, tem um histórico familiar bem significativo. Um paciente jovem, ela pode fazer esse teste genético sem nenhum problema na mama, não pode? Sem ela ter, sim, devido ao alto risco histórico na família já de múltiplos casos de câncer, ela pode fazer. E vindo essa mutação genética, ela teria indicação de fazer a mastectomia preventiva? Sim. Se vier nesse teste genético uma mutação nesses genes relacionados ao câncer de mama, tipo BRCA1, BRCA2, ela tem indicação de fazer a cirurgia. A senhora acabou de falar a respeito de mutação genética. Um paciente que tem esse histórico familiar, o SUS, ele supre essa necessidade de fazer esses exames genéticos? Não, nós não temos no SUS esse teste genético. Às vezes, para o paciente pagar, a gente via que antigamente era algo mais caro, mas que com o passar do tempo tem se tornado até mais acessível para a paciente, entendeu? Para que ela possa realizar. E geralmente, para o convênio, para a saúde suplementar, para poder encaixar, tem que estar bem ali dentro dos critérios, né, deles ali, porque senão também não passa. Em relação à prevenção, como falamos ainda agora, que a mamografia ela é padrão ouro.
Mas o que eu observei outro dia, no dia a dia ali com minhas pacientes, e veio uma paciente para mim, comentou comigo que foi solicitado uma mamografia e o convênio não liberou porque ela tinha mais de 70 anos. Ela tinha mais de 70 anos. Eu te pergunto, existe essa data limite, né? Até que idade a mulher ela tem que fazer a mamografia preventiva? Tem várias escolas que a gente vê que tem assim, que sugerem uma data. Geralmente, o que é que a gente considera? A realização de mamografia ali até os 75 anos. Mas se eu estou com uma paciente no meu consultório com 78 anos, que a gente vê que é uma paciente que tem ali uma qualidade de vida. Hoje em dia, as pessoas envelhecem muito saudável. Elas estão lá com uma saúde melhor do que, às vezes, uma de nós aqui, as pessoas hoje em dia. Você vê uma pessoa com 70, com 80, que às vezes você não daria aquela idade para a pessoa. Então, se a pessoa vem, eu vejo ali uma qualidade de vida, eu vejo aquela pessoa ali muito, eu solicito para a paciente. Entendeu? Se ela veio no meu consultório, se ela veio atrás de prevenção, eu solicito. E às vezes a gente opera. Tem paciente com 88 anos diagnosticado com câncer de mama. Entendeu? Então, assim, é uma sugestão, mas isso vai depender muito das condições clínicas desse paciente. E do bem dos achados encontrados no exame físico. E da queixa dele, né? Tem que ver a própria queixa dele, porque se ele chegar, independente da idade, com uma queixa de um nódulo ou de um problema, eu vou investigar. Vanessa, algumas pacientes chegam para mim relatando alguns casos, inclusive dentro da própria família, né? Que uma irmã fez uma mamografia no ano anterior, normal, e que depois essa mamografia no ano seguinte, às vezes com um ano, às vezes um pouco menos, já apareceu um câncer. E elas sempre me questionam isso, né? Eu sei que às vezes pode até ter um erro de interpretação, mas eu acho que aí que a prevenção entra, né? Pode nos falar sobre isso? Esse espaço, às vezes, curto entre uma mamografia normal e uma mamografia com doença? A gente vê muito isso no consultório, né? Justamente nós que trabalhamos com diagnóstico precoce, a gente vê acontecer demais isso. Fez o exame aqui um ano e não tinha nada, no outro ano já tem alteração. Eu falo que essa é a finalidade do diagnóstico precoce. É pegar essa alteração quando ela apareceu. Entendi. Ela apareceu, opa, entendeu? Vamos dar o diagnóstico dessa alteração. E tudo que é novo, para a gente ali no exame de imagem, chama atenção. Um nódulo novo, uma assimetria nova, uma distorção nova. Tudo que é novo, às vezes, o próprio radiologista já sinaliza aquela alteração como nova, para chamar atenção, algo que não tinha e que passou a ter. Às vezes também acontece de ter erro, um exame às vezes que pode não ter sido visto aqui no ano anterior, né? Pode não ter sido visto e que passou a ser visto no outro ano. Mas isso, doutora Doris, até antes de um ano, 8 meses, pacientes que fazem exames antes desse período, dessa data, podem aparecer alterações novas. E também essa alteração, nesse curto espaço de tempo, isso também pode sinalizar para um tumor de crescimento mais rápido e mais agressivo. Não pode sinalizar? Às vezes tem também os carcinomas que a gente chama de intervalo. Às vezes ele não mostrou naquele momento, mas ele pode aparecer num outro momento, entendeu? E às vezes não, pode ser uma lesão pequena, uma lesão que se iniciou ali pequena, mas que quando a gente vai ver o perfil biológico, o subtipo dele, não é esse tumor considerado agressivo. É porque ele surgiu mesmo naquele momento. E algumas mamas também, às vezes, elas também dificultam um pouco a interpretação, né? E a análise, uma mama muito densa, que é aquela mama com bastante tecido fibroglandular, né? Aquela mama nova, às vezes uma mama que nunca amamentou, é uma mama difícil de se olhar só com a mamografia. Então pode ter, a paciente não viu por causa disso, por ser uma mama densa. No outro ano, às vezes, com uma mama já um pouquinho mais adiposa, mais fácil de ver, já se destacou uma alteração. Certo. E em relação ao tratamento, eu sei que houve uma evolução muito grande, principalmente em relação à quimioterapia, né? Mas o tratamento ainda continua sendo a cirurgia. Ou estou enganada? Na verdade, o tratamento do câncer de mama como um todo, ele é muito personalizado e individualizado.
Esse tratamento ele depende do perfil biológico do tumor, depende do subtipo histológico desse tumor, depende de fatores prognósticos que estimam, às vezes, da recorrência desse tumor voltar, depende das condições clínicas, como a idade, comorbidade desse paciente, estadiamento desse paciente, mas, no geral, o que a gente fala é que engloba cirurgia, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia em alguns casos, entendeu? Então, assim, depende do tumor. Uma lesão pequena que foi diagnosticada precocemente, geralmente ali essa paciente vai começar com um tratamento cirúrgico, posteriormente radioterapia, e às vezes não vai ter necessidade de fazer quimioterapia, porque foi diagnosticado precocemente, entendeu? Então, aí também mais uma importância do diagnóstico precoce. Permite com que mais cirurgias conservadoras sejam indicadas, poupando o paciente de uma mastectomia, poupando o paciente de uma quimioterapia. E esse tratamento com a imunoterapia, como é que se dá esse tratamento? Porque a senhora falou a respeito do perfil do paciente Na dentro verdade, do é tratamento. tão específico a imuno, na verdade, ela entra mais para pacientes com tumores triplo negativo, que já é muito específico. Porque Entrei uma droga, assim, imunoterapia, ela já entra muito específica como pra mama. Tipo assim, imunoterapia, eu não sei se tem na sua área. tem, Pra na outros, minha mas assim, tem a questão do pulmão. Ela começou a surgir em outras áreas, entendeu? Como o pulmão, né, que tem bastante resposta a gente vê. Aí na mama, são alguns casos específicos, como os tumores triplo negativos, que já é algo bem estudado, entendeu? Bem definido. A senhora falou. Mas assim, para mama eu acho que já é tão o tratamento prioritário mesmo, cirurgia, quimioterapia, radioterapia. A senhora falou a respeito a senhora falou a respeito da mamografia, mas a senhora fez uma observação a respeito de pacientes que têm uma mama mais densa, uma mama mais volumosa, que às vezes na mamografia não dá para identificar. Existe um outro exame que possa auxiliar a mamografia? Sim, tem os exames complementares à mamografia. A gente vê que o ultrassom já tem muita indicação numa paciente com mama densa. Assim também como a gente pode pedir uma ressonância. Pacientes, às vezes, que a gente tem dúvida, que a mamografia não ajudou muito, uma paciente com prótese mamária, já cabe muito bem uma ressonância. Entendeu? E eu falo que a ultrassom, ela tá ali como complementar a mamografia, ela tá ali como adjuntor, entendeu? Pede um e pede o outro, eles se completam, como se fosse assim. Uma mama densa, a mamografia não vai ser boa para uma mama densa, mas toda mulher a partir dos 40 anos, inclusive a com a mama densa, tem que fazer mamografia, para que ela não já pense, minha mama é densa, eu não vou fazer. Tem que fazer. Se não conseguiu ver alguma coisa, ela já vai fazer ali aquele ultrassom. Entendeu? Como complemento já para ver se no ultrassom se observa alguma alteração. A respeito da mamografia, porque isso tem muita gente, por exemplo, minha irmã mais velha hoje, ela fez mamografia recente, né? Por exemplo, eu já fiz 2 mamografias. Ela fez a primeira agora, que é mais velha do que eu, por displicência dela, né? Mas ela veio para falar para mim que ela não vai mais fazer, porque um monte de gente fala que não é um exame muito legal. Não legal não só no sentido de dores, que espreme muito a mama, mas porque dizem que a radiação, que não sei se é radiação também, que libera na mamografia, não é bom para a pessoa, para estar fazendo em ano. Fabiana, por isso que momentos como esses são de extrema importância, para que a gente possa esclarecer esse tipo de dúvida que às vezes a mulher pode ter. Isso não é longe, não. Isso é comum ter essa dúvida. A mulher ter medo em relação à radiação da mamografia. Mas o que a gente sempre alerta, essa radiação que é consequência da mamografia é muito baixa. É semelhante a menos que 4 horas de exposição solar, que às vezes a gente fica muito, muito mais durante o nosso dia exposto à radiação do que fazer uma mamografia. E os benefícios que essa mulher tem ao diagnosticar um câncer precocemente é muito maior do que essa simplória radiação que ela recebe durante a realização da mamografia. Então, incentive, estimule essa pessoa conhecida próximo seu a fazer a mamografia. Ela teria muito mais benefício ao longo da vida fazendo do que não fazendo.
E, doutora, esse mês de outubro é um mês que é classificado como um mês rosa, porque remete muito a nós, mulheres, mas a gente sabe que o câncer de mama, ele não só se acomete às mulheres, e sim aos homens também. E o homem, o que que ele pode fazer? O que que ele sente? Quais são os sintomas? É o mesmo que o nosso? O homem, geralmente, como você falou, ele pode estar exposto ali, no caso de câncer de mama, representa 1% dos casos da doença. É pouco, sim, é pouco, mas o homem também pode ser acometido. No caso do homem, ele não tem essa recomendação para a realização de exames anuais, como a mulher. A partir dos 40 deve fazer a sua mamografia todo ano. O homem não tem essa indicação, não tem essa recomendação para ele. Ele vem mesmo durante a queixa. E geralmente seria um paciente idoso, ali por volta dos seus 70 anos, com um nódulo na região retroareolar, que é a região atrás do bico. E o tratamento, todo esse acompanhamento que ele vai fazer é semelhante ao da mulher. Mais fácil aí de fazer a mastectomia, por ser uma mama muito, que não sei se essa seria a expressão evoluída. Pequena, né? Seria uma mama pequena. Geralmente no homem, por ter uma mama pequena, o tratamento geralmente é a mastectomia, o tratamento cirúrgico. Mas o tratamento geral é semelhante ao da mulher. Pode fazer químio, pode fazer radioterapia, pode, enfim, vai ser muito semelhante ao tratamento da mulher. Dependendo de todos aqueles fatores que Depende muito dos fatores, justamente. Cada caso é um caso, entendeu? Então vai ser muito personalizado. Mas ele faz. Como a mama do homem é pequena, né? Ali dificilmente faria um quadrante, faz mesmo a mastectomia. Retirada da glândula, A retirada da glândula como um todo. Né? Porque tu falaste nessa quadrantectomia. Então, algumas mulheres que têm câncer de mama, elas não têm necessidade de retirar a glândula como um todo. Sim. Então, ela vai fazer o que chama de quadrantectomia, que é retirar um quadrante. O quadrante. Mas também não são para todos, para toda a localização do tumor na mama, né? Ou qualquer localização. Qualquer localização, dependendo do tumor, do tamanho do tumor, daria para fazer o quadrante. Mesmo a gente faz o quadrante e reconstrói a mama. Daria, porque assim, se for pensar, geralmente a gente opera com a congelação, né? Tem um patologista, a gente opera e ele já nos dá segurança em relação àquelas margens, entendeu? Então a gente vai ver todas as margens ali daquela lesão. A margem estando livre, tá livre, entendeu? Pra gente, e o paciente só completa esse tratamento com radioterapia. Agora o que tem que ficar muito claro, o paciente, alguns fazem mastectomia. O paciente que não faz mastectomia, no caso, os que são candidatos à quadrantectomia, elas têm que complementar o tratamento com radioterapia. Quem faz quadrante faz radioterapia. Porque dependendo... Independente do quadrante? Independente do quadrante. Quadrantectomia quer dizer que vai se associar à radioterapia. Antigamente, todos os casos da mama, no início, né, com a descoberta, eram tratados com mastectomia radical. Tirava tudo, até musculatura, fazia, né, tudo. Era tudo. Com o passar do tempo, as coisas foram evoluindo, foram ver que não tinha necessidade desse tratamento assim tão agressivo, entendeu? Aí permitiu a cirurgia conservadora, no caso quadrante, associado à radioterapia, sem diferença naquelas pacientes que trataram utilizando a mastectomia. Em termos de prognóstico sobre vida, entendeu? Não teve diferença. De recidiva. De recidiva. Então, hoje em dia, para as pacientes que têm indicação e o que a gente quer é diagnóstico precoce, não tem cirurgia melhor. Cirurgia conservadora associada à radioterapia. Isso aí já é um ganho, né? Porque a mama para a mulher, ela tem um valor muito grande, né? Ela representa, a gente pode dizer assim, a mulher, né? Então, perder a mama para a mulher é uma mutilação que deixa muitas sequelas psicológicas, né? Então, acho que assim, no dia a dia de uma mastologista, eu acho que ela tem que lidar com esse lado também, né? Como é que vocês conseguem lidar, o que vocês podem levar para essa paciente que, de uma certa forma, vai ser mutilada? Na verdade, as cirurgias da mama hoje em dia,
toda essa evolução, com o avanço em técnicas cirúrgicas, em pesquisas clínicas, permitiu para essa paciente fazer uma reconstrução mamária. Essa reconstrução muitas vezes ocorre durante a cirurgia, no ato da cirurgia, no primeiro tempo que a gente chama. Pode ocorrer em alguns casos específicos no segundo momento. Pode, entendeu? Mas a maioria já acontece no primeiro tempo. Nessas pacientes que têm indicação de fazer a mastectomia, às vezes a gente faz a reconstrução com prótese mamária. Tem paciente, às vezes, que pode se tirar um retalho de algum outro lugar para preencher, para que ela não tenha essa sensação de estar mutilada. Ela bota o sutiã dela para ela ficar com a aparência dela normal. Entendeu? Claro que sempre ela vai sentir a falta ali da mama. Algumas perdem o mamilo, entendeu? Não pode até não ser a mesma coisa, mas para muitas pacientes permitiu a realização da retirada da glândula como um todo, reconstruindo com uma prótese, entendeu? E fica muito bom. Mas nem todas as pacientes, acredito eu, que têm indicação de fazer uma mastectomia, ela vai ter também indicação de fazer no mesmo tempo, ou mesmo posteriormente, a reconstituição com uma prótese. Não tenho certeza, mas Mas algumas, assim, né? algumas. Hoje em dia, boa parte já faz a reconstrução no primeiro tempo. Hoje em dia, antigamente é que a gente não tinha nessa disponibilidade, mas hoje a maioria das pacientes reconstrói no primeiro momento. Mas Essa com a prótese mamária. esse primeiro momento, esse primeiro tempo, como é que isso funciona? A gente chama primeiro momento da cirurgia, ali no ato Ela da vai fazer cirurgia. a cirurgia, Retira o tirar tumor, o tumor e retira, já faz e já faz a reconstrução com prótese. Hoje em dia também se utiliza muitas vezes a gordura, essa gordura da própria paciente, né? Como se fosse uma lipo. Lipa em um canto, preenche na mama também alguns defeitos da No caso da mama. quadrantectomia, acho que aí, né, cai bem Seria para alguns defeitos, né? Tanto para, não necessariamente só para a quadrantectomia, porque quando a gente faz a quadrantectomia, sem precisar desses tecidos mamários, que a gente fala, outras gorduras de outra parte do corpo, a gente faz a reconstrução no ato também. Tira o quadrante e já libera ali a mama, solta e faz a reconstrução no ato. Entendeu? E a cirurgia, assim, que fica muito bem. Tem paciente que opera que às vezes não dá nem aquela, né, falta, não fica aquela diferença. Porque a gente consegue reconstruir, apesar do quadrante, no momento, no ato. O SUS oferece esse tipo de tratamento Sim, também? o SUS é lei, é direito da mulher a reconstrução, a prótese, o que for, entendeu? Toda mulher tem direito à reconstrução mamária, é lei. Assim como a realização de mamografia, entendeu? Ela é assegurada por lei. Isso também é muito bom, né? Saber que o SUS oferece esse tipo de serviço, não só Sim. o setor privado. Nesse caso que nós estamos falando da reconstituição, uma paciente que foi operada, paciente do SUS, que foi operada há algum tempo e alguns anos atrás, que ainda não fazia essa reconstituição no primeiro tempo operatório, ela pode hoje ir procurar isso e conseguir, né? Sim, Então, acho que qualquer momento. Eu acho que é essa a importância da gente estar aqui. Ela, a qualquer momento, ela operou há muito tempo tal, e não, na época não foi oferecido, ou não era disponível, alguma coisa do tipo. E hoje ela tem o desejo, ela pode ir sim. Mas me fala, o que eu vejo no meu dia a dia no consultório, no SUS, eu vejo que a maioria dessas, principalmente que são pacientes mais velhas, né, elas não têm interesse. É mesmo? Entendeu? Geralmente são pacientes mais velhas, essas que não fizeram, que estão já acompanhando ali de muito tempo. Às vezes a gente até pergunta, você nunca quis ela, doutora, não sei o que tem, vou mexer com isso não, alguma coisa. Quando a gente vê, hoje mesmo eu atendi paciente, eu falo, tá, ela não, vou mexer com isso não. Existe uma adaptação, a pessoa termina se adaptando àquela nova situação, naquela nova condição. Sim, ou às vezes se acomoda, né? Vai passar por uma outra cirurgia, por algo assim, a pessoa que já passou por tanta luta, por tanta coisa. Mas é importante esse bate-papo, até para poder as pessoas terem esse conhecimento, porque se alguma, né, desejar, tiver interesse, ela pode ir, entendeu? Ela pode procurar. Ir. É direito dela, se ela tiver interesse na reconstrução, entendeu? É direito dela, ela pode sim procurar. Em relação à recidiva da doença, né, gente, eu vejo muitos pacientes e que anos depois, porque a gente considera como
curado, em geral 5 anos, sem evidências de doença. Mas a gente vê alguns casos de paciente depois de 15 anos com recidiva da doença. Aí nessa idade, quando a gente fala assim, 15 anos de doença, a gente não considera mais como recidiva, seria um novo tumor. Novo tumor. É como se fosse uma nova doença ali, tudo novo, entendeu? E às vezes nem é mais o mesmo perfil biológico, não é mais o mesmo subtipo, é tudo novo. Para essa idade, passando desse período, a gente considera como uma lesão nova, não seria mais recidiva. Vanessa, quais são as principais formas de prevenção do câncer de mama? Olha, o que a gente deixa bem claro, o que é recomendado, doutora Doris, e bem estabelecido, é na redução dos fatores de riscos que são modificáveis. Como a questão obesidade, isso a gente pode manter um peso adequado, uma dieta, ali, uma alimentação equilibrada, balanceada, evitar o consumo excessivo de álcool, aquelas que podem amamentar, amamentem. Então, isso é o que está ao nosso alcance. E com esse estilo de vida que a gente considera saudável, mantendo um controle do peso, atividade física regularmente, alimentação equilibrada, saudável e diminuindo ou zerando o consumo de álcool, a gente vê que a gente consegue reduzir em até 30% o risco de câncer de mama, o que é muito importante. Com certeza. Inclusive, acho que tem trabalho já mostrando que a atividade física, ela ajuda também a reduzir o risco de recidiva da doença e de metástase, né? Sim, Tem trabalhos confirmando isso. A atividade física, ela reduz o risco desse câncer voltar. Uhum. Né? Então, a gente vê que manter esse estilo de vida saudável, ele ajuda o organismo como um todo, não direcionado apenas para o câncer de mama, mas prevenindo outras doenças e outros tipos de câncer. Doutora, a senhora, para falar com um paciente que tem câncer, para muitos pacientes, ouvir que tem câncer é muito doloroso. A senhora tem algum preparo para falar com o seu paciente? Como a senhora se sente também? Porque, além de médica ali, você é humana, né? Você também tem sentimentos em relação a algum paciente, ou teve algum outro paciente que lhe marcou durante essa sua trajetória como mastologista? Como você falou, né, em relação ao diagnóstico, a falar para uma paciente que ela está com câncer, não é fácil e nunca vai ser fácil. Dar esse diagnóstico não vai ser fácil. E em relação à minha especialidade em si, a gente vê que é um dos grandes desafios. É você estar ali de frente com essa paciente, você dar esse diagnóstico para ela, né? E eu falo que assim, e a gente, nesse momento, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Entendeu? Para que a gente possa entender e viver, é a gente se colocar no lugar do outro, do próximo. Então, nesse momento, eu te falo assim, não tem nenhum preparo, mas o que eu peço é sempre para Deus, entendeu? Para que Ele possa me dar graça também, para que Ele possa me fortalecer, para que a forma como eu fale, eu seja a pessoa mais humana, mais empática possível, entendeu? Para que eu possa estar ali como uma pessoa que vai somar, para dar apoio para essa paciente, que nós vamos juntas nessa caminhada. Mas a gente entende que cada paciente responde de um jeito. Tem aquelas que choram ali no momento, tem aquelas que absorvem, apenas absorvem, mas que não expressam assim, uma reação, que tu fica até assim, vai chegar um momento que ela vai desabar. Porque até então ela não expressou nenhuma reação. E às vezes eu fico até preocupada, porque eu sei que quando chegar em casa em algum determinado momento, às vezes ela vai desabar. Então depende muito da paciente, mas eu sempre tento colocar ali, entendeu? Com esperança, dentro da nossa realidade, com esperança naquilo, esperança em Deus em primeiro lugar, esperança com o resultado no tratamento. Eu falo, se você não tiver fé no tratamento, não faz sentido você fazer, entendeu? Você tem que ter fé em Deus e você tem que acreditar que aquele tratamento vai dar certo. E quanto à paciente, tem alguma que lhe marcou assim? Uma paciente que me marcou bastante, é uma paciente bem jovem, eu me lembro no consultório ela chegou com um colar com uma pimentinha vermelha. Essa paciente me marcou porque foi a paciente mais jovem que eu tinha tido, com 23 anos, com diagnóstico de câncer de mama. Então, assim, uma paciente com 23 anos, mais jovem que eu, que tinha uma filha mais jovem do que a minha ali, quase da idade da minha filha. Né? E essa paciente acabou que é como um outro grande desafio são as perdas que a gente teve no meio do caminho. E essa paciente, a gente perdeu ela.
Então, essa paciente me marcou, eu fui pro velório dessa paciente. Eu sou amiga da mãe dela até hoje. Entendeu? Então, são casos que te marcam. Uma paciente muito jovem, jovem, né? com filho pequeno. Qual é a mãe que não se coloca no lugar da outra? Quando a paciente tem filho e ela aparece alguma coisa na mama ou alguma assim, a primeira coisa que ela pensa é nos filhos. É. Meu Deus, com quem vai ficar, quem vai cuidar, quem vai criar. Às vezes nem câncer, mas ela já está pensando ali no filho. Mas é uma paciente que saiu da curva, né? Com 23 anos, né? Uma paciente que saiu da curva. A gente é uma fatalidade. Uma paciente com 23 anos com câncer de mama, entendeu? É realmente totalmente fora da curva essa paciente. Eu conheci também uma paciente e assim, ela também me marcou muito em relação ao câncer de mama, porque ela era nossa interna, com 23 anos. E no meu serviço de cirurgia geral, quando eu fazia cirurgia geral, ela era interna, né? Não tinha se formado, e ela apareceu com câncer de mama, e nós tínhamos, na época, um mastologista, né, que trabalhava no nosso serviço. E ela perdeu por completo o chão. Inclusive, ela tentou suicídio. Né? E ela terminou também depois evoluindo com óbito. Então, foi um caso que me marcou muito. Eu era residente da cirurgia geral e ela era nossa interna. Mas o mais difícil mesmo foi, na época, entender ou tentar, de uma certa forma, ajudar, porque ela, quer dizer assim, ela tinha, Perdeu, realmente. a gente tinha que ajudá-la, né? Mas não terminou que a gente perdeu essa paciente, mas sabe aquela iniciativa dela, ela tentou realmente suicídio, quando ela soube do diagnóstico. E a gente tem que deixar claro que um diagnóstico de câncer, isso eu digo muito para meus pacientes, não quer dizer que ele esteja condenado. Justamente. O né? diagnóstico de câncer não é sentença. Não é. Não é sentença de morte, né? Hoje em dia a gente vê que tem uma gama de tratamentos, mas quando diagnosticado inicialmente, ele tem mais de 95% de chance de cura. Daí a prevenção. Daí a prevenção. A prevenção para qualquer câncer ela é fundamental, porque todo tumor que ele é diagnosticado de forma precoce, esse tumor ele é tratável e curável na maioria das vezes. Então a gente tem que deixar isso bem claro para a população como um todo, que todo mundo procure fazer seus exames precocemente, as meninas as mulheres, né, a partir dos 40 anos. É isso? Justo. Eu acho que o mais importante é essa conscientização, conscientizar da prevenção. Todo tumor diagnosticado precocemente, ele é tratável e curável. Justamente. Né? E é isso que a gente foca e é essa mensagem que a gente quer deixar. Toda mulher, a partir dos 40 anos, deve realizar sua mamografia anualmente e complementar, às vezes com outro exame, como ultrassom. Sim, caso o médico achar necessário, ela faz também como complemento. Outra coisa que ela não pode esquecer é associar a realização desses exames preventivos, a consulta com o médico, com o especialista e a realização manter, no caso, hábitos de vida saudáveis. Isso eu falo que é um pacote que tem que ser adotado por nós mulheres. Realização de exames preventivos, consultas regulares e manter um estilo de vida saudável. Eu acho que isso fica para todas nós. Vanessa, acho que nós conseguimos aqui dar nosso recado, né? E acho que nós podemos deixar tanto no teu direct, no teu Instagram, né? Porque esse podcast ele vai estar disponível no YouTube na íntegra. E a gente pode deixar, as pessoas que quiserem mais informação, que tiverem alguma dúvida, acho que pode entrar no teu Instagram, que é @VanessaCampos_Masto, para perguntar, para tirar qualquer dúvida. Podem. Nós também estamos aqui, se precisarem, tanto no meu direct, como no direct da Gramed, e no direct da Fabiana. Se quiser deixar também alguma pergunta, ou até mesmo sugestão, nós estamos aqui, certo? Podem ficar à vontade. Obrigada. Qualquer dúvida. Doutora,
Muito obrigada por ter aceito o nosso convite no nosso primeiro podcast. Foi um prazer receber a senhora aqui. Eu sou a parte da mesa curiosa, eu aprendi muito com as informações que a senhora passou. Eu espero que isso, em relação às informações que a senhora passou, chegue em muitas pessoas, porque realmente é importante, para que não fique só nesse mês de outubro, sim, todos os meses do ano, em relação a essa prevenção do câncer de mama que tanto nos acomete, nós mulheres e homem também, né? Então, a senhora pode deixar aqui suas redes sociais. Eu que agradeço imensamente o convite, a oportunidade de estar aqui juntamente com vocês, para esclarecer, para tirar dúvidas. E como você falou, você é a parte curiosa, né, aqui, mas às vezes a sua curiosidade é dúvida de muitas outras mulheres. E da mesma forma eu também quero que alcance o maior número de mulheres para que a gente venha incentivar, alertar a mulher a esse cuidado, a ficar sempre atenta à realização de exames preventivos, a se cuidar, a se amar. Entendeu? Que a gente possa ser aquele trabalho de formiguinha ali, que vai de uma a uma a uma, e assim a gente vai ganhando mais mulheres para estar junto nessa corrente que a gente fala, para chamar a atenção, para alertar que o câncer de mama é frequente, que o câncer de mama mata, e que às vezes a gente, com um diagnóstico precoce, um diagnóstico inicial, a gente poupa ali a mulher de muitas coisas durante esse tratamento todo, alcançando a cura. Outra coisa que é interessante é que o cuidado da mama, ele deve ser durante o ano todo. Outubro Rosa é só um momento de alerta, de conscientização para chamar a atenção, mas o cuidado com a mama deve ser durante todo o ano. Se você percebeu uma alteração em fevereiro, opa, é lá em fevereiro que você vai atrás, que você vai correr atrás do serviço, que você vai correr atrás da consulta, de fazer os seus exames. Não deve esperar outubro para fazer exames preventivos. Tá certo? Então, que fique a dica, que fique a nossa recomendação, o nosso alerta. Façam seus exames preventivos, levem na consulta e mantenham um estilo de vida saudável. Eu agradeço imensamente o convite e vou deixar aqui minhas redes sociais. Caso vocês tenham algumas dúvidas, também pode perguntar lá que a gente responde. Vanessa Campos Masto. Obrigada, Vanessa, tá?